Seja muito bem-vindo, empresário, a esse canal que tem o objetivo de potencializar teu negócio. Hoje nós estamos aqui numa mesa muito incrível com grandes nomes, grandes empresas, grandes empresários que eu já quero apresentar para vocês. No meu lado esquerdo, que vai dar já um bom dia, cumprimentar, tá o Albertoni, o Tony, daquele movimento tão conhecido das redes sociais, CLT ou PJ? Ele tá aqui no meu lado, já vai cumprimentar você e depois eu quero apresentar também os nossos próximos convidados que vão estar nessa mesa. Se eu fosse você, se inscrevia nesse canal, curtia, enviava para alguém, pegava papel e caneta, porque você vai aprender muita coisa boa para potencializar teu negócio. Uma pergunta muito importante que eu tenho para te fazer. CLT ou PJ? Olha, hoje inicia aqui um movimento que vai fazer muita diferença em muitas vidas. E isso é uma coisa muito importante para nós. Principalmente a gente pegando uma aula bem importante com nossos meninos aí, né? E que meninos são esses, não é verdade? Eu tô aqui com representantes, com CEOs da empresa, né? Minerva Consultorias, né? Que tá aqui junto conosco para nos ensinar tantas coisas boas e eles vão se apresentar. Eu não vou nem falar o nome deles, vou deixar eles se apresentarem para vocês, porque eles estão vindo com muita inovação para dentro desse mercado de contabilidade. Eles vão pegar teu escritório de contabilidade e vão fazer você inovar com tecnologia a ponto de você duplicar, triplicar, quadriplicar teu faturamento. Sejam muito bem-vindos, quero conhecer vocês. Obrigado. Salve, salve você que está nos assistindo nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Sejam todos bem-vindos aqui. A nossa responsabilidade aumentou, Tony. Você falou, vamos duplicar, triplicar o seu faturamento. A nossa responsabilidade aumentou. O meu nome é Fernando Oliveira. Nós somos da Minerva Consultoria e Treinamentos e é uma honra estar aqui com vocês, dividindo essa mesa com vocês. E ele não tá sozinho, ele tá acompanhado também. Vamos falar ali um pouco também. Se apresente, fale um pouquinho. Olá para todos vocês também. Eu me chamo Wender Souza, parceiro do Fernando e também estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. É isso aí, ele veio mais educado, ele veio formal. Vocês viram que elegância, né? Mas que legal. Hoje nós estávamos aqui conversando nos bastidores, né, sobre negócios e hoje a gente está no mercado muito competitivo, né? O Tony está aqui hoje, eu queria que ele falasse dentro desse mercado, sobre as empresas dele, sobre o digital dentro disso também, né? E logo após eu quero perguntar também sobre inovação. Mas Tony, vou fazer uma pergunta bem objetiva para você. Bora. Como que a gente pode se posicionar do digital com as nossas empresas para melhorar nosso faturamento? Na verdade, hoje, quem não está no digital, na verdade, não está em lugar nenhum. Então, a gente hoje precisa, é uma necessidade de trabalhar na parte do digital, sabe? Então, assim, tem muita gente que fala, mas eu tenho vergonha de aparecer. Então, o seu concorrente que não tem vergonha está começando a faturar mais. E se você ainda está com as portas abertas, honestamente, o futuro não é tão promissor assim se você não colocar a cara no negócio, se você não começar a entender que a rede social é um trabalho. E conforme você vai mostrando a tua empresa, mostrando os teus negócios, se mostrando para milhares, milhões de pessoas, o seu faturamento tende a não a cair, mas sim a aumentar. Por quê? Porque tem muita gente escolhendo em não trabalhar em parceria com a rede social, porque acha que é trabalhoso. É trabalhoso de verdade. Só que é trabalhoso, mas dá faturamento. E aí? Compensa economizar esse trabalho? Que legal, né? Pessoal da Minerva, eu queria que vocês falassem um pouco também sobre essa questão da inovação. Porque o Tony está no ramo digital, ele tem as empresas dele que ele pode falar daqui a pouco também, marcas, roupas, eu acho que algo dentro desse gênero também, né? Pode explicar um pouco pra gente? Sim. Daqui a pouco ele já vai explicar, só que ele tem um posicionamento muito grande no digital, né? Milhares de pessoas aí seguem ele, acompanham ele, são influenciados pela postura deles, e isso, para o empresário, é uma inovação. E hoje nós percebemos que existem muitas empresas, escritórios contábeis, contadores, que estão ainda presos num ciclo anterior, não é verdade? Antes de até a gente falar sobre a vida pessoal de vocês, conhecer um pouco vocês, cada um, como que a gente pode fazer para se desprender desse ciclo, né? Como inovar? Um escritório tradicional, o que tem hoje do mercado? É fácil inovar? Que dicas que vocês davam para quem está nos ouvindo agora e está começando desse ramo? Eu posso te ajudar. Na verdade, existe uma onda acontecendo chamada tecnologia, inteligência artificial. É como o Tony colocou aqui, quem não está no digital não está em nenhum local, nenhum lugar.
Então, o empresário, o contador especificamente, que é hoje o nosso público principal, nosso público-alvo são contadores, são escritórios de contabilidade. Caso ele não estejam antenados a tecnologias, a sistemas, a ferramentas, não estejam dispostos a se abrir para essas tecnologias, eles vão ficar realmente para trás. E tem o trunfo disso daí, que é a mudança de mente, né? Não adianta nós oferecermos toda a nossa bagagem, todo o nosso conhecimento, toda a nossa expertise, e o contador ainda está preso naquele modelo de negócio antigo, né? Para mim tá bom, tá rodando aqui, eu desse tamanho, então para mim tá legal dessa forma, então vou continuar assim. E ainda mais agora, diante de tantas mudanças que estão vindo no cenário, né? Tanto para empresas, quanto para escritórios contábeis, para consultorias Por e Brasil tudo mais. em geral, a reforma tributária vai impactar todo mundo. Que inclusive eu queria fazer uma pergunta sobre isso. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta para você antes. Eu acho que eu podia voltar para ele uma pergunta. Manda a pergunta. Manda então para ele que depois ele faz para ti. É o seguinte, você comentou a respeito de quem não está no digital, não está em nenhum local. Você também citou sobre o fato das pessoas citarem como um motivo, uma desculpa não entrar para o digital porque é moroso, é chato, é trabalhoso. Quanto tempo em um projeto muito bem sucedido, encabeçado por você ou por alguém que você conheça que tenha muito gabarito nessa questão de orientar para o digital, quanto tempo do início até que ele tenha resultados consideráveis no digital? Para você poder falar para as pessoas que estão te assistindo agora, ei, você que está aí parado, se você fizer isso por tanto tempo médio, você consegue resultado. Vamos lá. Projetos encabeçados por mim mesmo, junto a parceiros, a clientes, de 90 a 120 dias tem que estar pegando pelo menos 10 milhões de visualizações mês. Agora a questão imagina você tendo essa quantidade de visualização, você tem que até tomar cuidado para ver se você tem a estrutura para aguentar o tanto de cliente que vem. Isso aí é muito impactante, né? São 3 a 4 meses para você ter um resultado de até 10 milhões de views. Um absurdo isso. Na verdade é a partir de 10 milhões. 10 milhões é o mínimo. Vamos falar assim, nos contratos que eu assino normalmente se a gente assinar em 10 milhões de views a partir do 4º mês e eu não atingir isso, eu recebo o proporcional. Só para você ter uma ideia. Porque normalmente a gente pega disso para cima. Só que a gente está falando de 3.360 ações dentro do mesmo mês. Então, assim, a pessoa tem que viver durante aquele período para isso. Só que, e qual que é a resposta depois que termina um projeto desse? Entendeu? Muitos clientes, muitas oportunidades. Normalmente Só que, assim, para mim, como marketing, é um negócio muito trabalhoso, é difícil, mas a gente consegue colocar uma quantidade muito grande de clientes na frente do cliente. Só que fechar um negócio não é a tarefa do marketing, é a tarefa do comercial. Inclusive, muitos empresários acabam se confundindo nessa parte, né? Sim. Então, qual que é a função do marketing? Lembrar o cliente de que nós temos uma solução que ele precisa. Depois disso, a gente conseguir trabalhar a fase de consciência dele, falar, você precisa disso, e mostrar o porquê. Então, ele vai ficando consciente de que ele precisa daquele produto. Depois disso, conduzi-lo até sentar na frente de um comercial. A partir daí, já não é mais com marketing. Seu papel é deixar na frente do gol ali. Exato. A bola vai estar quicando lá. Chutar pro gol não é com a gente. Legal. É muito legal a gente ouvir isso, né? Porque às vezes tem pessoas que estão buscando empreender ou já empreendem e às vezes eles têm essa dificuldade. Poxa, eu não consigo ter mais clientes, eu não consigo porque ele está esperando o cliente chegar. Mas dentro da tecnologia, da inovação, a gente pode criar uma estrutura para que a gente possa acessar esse público a partir de um aparelho, a partir de um tempo vago que a pessoa está ali e a gente aparecer. Então isso é muito interessante, né? Nessa parte... Desculpa até de cortar o senhor um pouquinho, pastor. O que acontece? Hoje em dia você não pode mais esperar o cliente bater a sua porta. Você tem que fazer ele bater a sua porta. E eu vou voltar a repetir a mesma coisa. Se você não está fazendo, alguém no seu ramo tá. E aí adivinha quem é que tá. O dinheiro no bolso do cliente é o mesmo, que é o market share. É o mesmo, o dinheiro no bolso do cliente é o mesmo. Se ele não tá indo pro teu bolso, ele tá indo pro bolso dele. Se não tá indo pro bolso de vocês dois, tá indo pro bolso dele. Então é assim... A sua função é fazer
o cliente ganhar despertar o interesse, ganhar a consciência e conduzir ele para poder para sentar, fazer uma reunião, um hike ticket, por exemplo, para poder conseguir explicar. E às vezes nem é o momento do cliente ainda, mesmo ele fazendo toda a jornada. E aí depois disso que o cliente amadureceu, vem o contrato. É um funil de venda, só que bem estruturadinho, sabe? E aí eu acho que é onde entra a solução da empresa de vocês. Queria ouvir mais. Porque talvez a deficiência hoje para os escritórios de contabilidade seja porque eu tenho muitos clientes que estão me procurando, mas sei lá, meu sistema, minha equipe não dá conta. Como é que eu emito tanto boleto? Como é que eu emito tanta nota, ou melhor, como é que eu faço isso? E onde que entra a solução de vocês? Para quem está nos ouvindo aí, conte um pouco pra gente. Tem solução para isso? Tem uma demanda muito grande, preciso faturar muita nota. E aí, como é que eu faço agora para organizar tantos clientes que o digital, pessoas com tanta influência como o Tony às vezes trazem? Como que a gente aguenta com essa demanda? Legal, vamos lá. A sua pergunta é muito pertinente para esse momento. Existe sim altas demandas nos escritórios de contabilidade e hoje a nível nacional, porque hoje nossa empresa está a nível nacional. Nós atendemos contadores de diversos estados. E até no nosso estado, quando nós saímos de lá para outros estados, nós percebemos que a dor é a mesma, são as mesmas. Então, lá no Mato Grosso, onde é a nossa casa, chegamos em São Paulo, chegamos em Santa Catarina ou em outro estado, a dor é a mesma, o contador tem o mesmo problema. E uma dessas dores que eu vou levantar uma bandeira aqui é a falta de mão de obra, ou quando tem mão de obra, uma mão de obra não qualificada para o que está acontecendo nesse momento dentro dos segmentos de contabilidade. Aí entra a nossa expertise, porque o contador, ele quer receber empresas, clientes, aumentar a carteira dele. Só que por diversas vezes é o que corta o nosso coração, o contador dizer assim, eu não estou pegando clientes porque eu não tenho condições. São raros os casos onde o contador diz assim, eu não estou pegando cliente porque não é o que eu quero, não é o nicho que eu espero, eu estou segmentado num foco só. Um pouco além disso, na verdade, né? Porque não só essa questão de não ser o nicho, mas também de ele acreditar que ele não tem capacidade para aquela quantidade de empresas que estão batendo na porta dele. Então, o que vem bem a calhar com a fala do Tony, que é uma necessidade que existe hoje, o serviço que hoje é oferecido pelas empresas dele para a questão de mídia, é que hoje a maioria das contabilidades, elas dependem de indicação. Não Então, vem por um não canal. vem por um como... canal, não tem um lugar específico onde eu vou buscar. Então, a maior dependência dos escritórios de médio para pequenos é a indicação. Eu só tenho empresas aqui porque um amigo de um cliente meu indicou, ou porque eu sou bem relacionado na cidade ou no ramo de atividade que meu escritório mais atua. Então, através disso, eu tenho empresas que vão entrando por indicação. Então, quando você pega e vai pensando dessa forma, e aí você tem um serviço qualificado como esse, e aí eu não vou nem contratar, porque se eu contratar e vier essa demanda toda, gente batendo na minha porta falando eu quero você, eu quero te contratar e tudo mais, como que eu vou fazer se eu não tenho a mão de obra que eu necessito para que isso aconteça? E muito mais de mão de obra que necessito que aconteça isso daí, tem a questão de aquela que a gente sempre diz muito, né? Fazer o mais com o menos. Ou fazer mais com o que eu já tenho aqui, né? Mais do que qualificar a mão de obra, mais do que preparar a equipe lá, é uma mudança de mentalidade, uma mudança de estrutura, uma mudança de pensamentos ali, sair da bolha, né? Quebrar o paradigma ali de pensamentos para através de uma consultoria, de uma assessoria, de um serviço importante como esse, unir tudo isso para que tenha efetivamente melhorias ali dentro. Seria um ganho de eficiência com o mesmo plantel de colaboradores? Sim. Sim. Ah, entendi. Por um exemplo, qual que é o nível de eficiência que ganha ali, por exemplo? Poxa, eu tenho 100 funcionários, 100 colaboradores, entre funcionários e outros, né? Vamos falar assim, e eu atendo, o exemplo, 200 empresas. Fazendo esse treinamento de 200 empresas com a mesma quantidade de colaboradores, quantas empresas mais eles conseguem atender, por exemplo? No mínimo o dobro.
Caramba. Então é aumentar o nível de lucro com A mesma quantidade de... isso. O mesmo custo operacional. O mesmo custo operacional para multiplicar o meu lucro, né? É que o Por isso que eu lucro falei aí- no começo desse podcast que o pessoal ia começar a multiplicar, triplicar, porque o pessoal Tem é bom. alguns números importantes. Em um dos nossos clientes, um dos cases lá no direct do Instagram, a moça vem me acompanhando, eu vou lá, vou postar nos stories, ela vai falar, perdão, tô acompanhando você. Uma cliente nossa. E eu perguntei lá para ela como é que estão as informações, as rotinas, nós chamamos de rotinas, né? As rotinas que nós implantamos aí para você. Ela falou assim, Fernando, esse mês foi espetacular. No Mato Grosso, as empresas grandes, existem empresas de diversos tamanhos, mas tem os produtores rurais. Uhum. Talvez aqui não tenham tanto, São Paulo, mas lá tem bastante. Um grande produtor lá é um volume estrondoso. Milhões, faturamento milhões, movimento de notas inúmeras, milhares. Essa moça demorava para poder fazer fechamento de um produtor rural 2 dias. Ok? 2 dias equivalente a 4 períodos. 2 manhãs e 2 tardes. E eu perguntei como você está conseguindo hoje. Hoje eu consegui fechar o mesmo cliente, o mesmo grande produtor em um período. Vamos fazer cálculo? 75% de ganho de performance. Uau. Entenderam? Ao mesmo tempo, ela falou assim, já o outro item que eu fazia, que eu demorava mais ou menos ali uns 3 dias para fazer, agora eu estou fazendo em um dia. 63% de ganho de performance. Então, é o que a gente entrega. E isso vocês entregam através de sistemas, IA, qual que é a especialização dentro dessa entrega? Vocês prestam essa consultoria, mas vocês têm um nicho de ferramentas que entregam para o escritório, é isso? Como que funciona isso na prática para quem nos escuta? Legal. Fala aí, Wander. É cultural, né? Geralmente, quando a gente entra dentro de novos clientes, que eles abram essa porta para nós vamos fazer primeiro um levantamento. Qual que é a real necessidade aqui? É equipe? É ferramentas? Né? É gestão? O que precisa ser feito aqui dentro desse escritório que a gente está começando a fazer os atendimentos? Se for necessário entrar com ferramentas, a gente tem ampla bagagem de conhecimento sobre o que efetivamente funcione para aquele perfil de escritórios, né? Porque tem escritórios que são nichados. Eu só atendo e-commerce, eu só atendo produtores rurais, né? Eu só atendo empresas do Simples Nacional. Como também tem escritórios que, na verdade, é a maioria, que atendem o que vier. Dentro desse patamar, né? Dentro da região ali que ele estiver, atende o que vier. Então, nós temos uma especialidade em cima de um sistema contábil que é hoje, na nossa concepção e os números que nos são apresentados, é o maior sistema contábil hoje do Brasil. Então, nós somos especialistas nesse sistema. Qual que é o sistema? É o sistema Domínio da Thomson Domínio. Reuters. Isso. Inclusive, eles são daqui. A sede deles fica em Criciúma, aqui em No sul de Santa Catarina. Santa Catarina. Exatamente. Então, essa especialidade nos fez, eu digo isso sempre, para onde quer que a gente vá, que eu falo que eu e o Fernando, a gente não combinou o nosso modelo de negócio e a forma como a gente trabalha. Só que isso foi de uma forma tão bem Linkado. acordada, né? Que a gente acabou gerando esse modelo de negócio de uma forma não combinada, mas que deu tão certo que se a gente tentar replicar isso que a gente tem hoje como parceria, eu não sei se é possível isso hoje. Que legal. Entendeu? Dá pra dizer que foi Deus conduzindo ali, viu? Amém. É Deus, isso. vocês pontuaram um ponto agora que para mim é interessante. Fala um pouquinho aí, Tony, de Deus, sobre a tua vida também, a tua história, sobre tua família. O Tony por detrás das câmeras, o Tony por detrás dos entrevistadores, né? Que aquelas pessoas que você encontra, entrevista. Conta um pouco sobre o Tony, sobre a tua trajetória, sobre o teu início, sobre Deus. Quem é o Tony por detrás da câmera? Vixe, Maria, eu vou começar a chorar aqui agora. Você acredita em milagre, pastor? Eu acredito em milagre, até porque eu sou um pastor. Então, você tá olhando para um. Acredite Amém. nisso. Quando eu era pequenininho, até mais ou menos os meus 5 anos de idade, pelo menos uns 3 ou 4 milagres aconteceram na minha vida. Eu não lembro disso, mas um deles eu lembro. Mas a minha mãe me conta que uma vez ela desceu do táxi do outro lado da rua, a gente morava numa avenida, e eu pequenininho ali, 1 ano e pouquinho, eu tava brincando na calçada, lembrando que é do comércio que meus pais tinham, e eu vejo a minha mãe do outro lado da rua e eu saio correndo.
E aí um ônibus quase me atropela. Tipo, o rapaz desceu faltando, o motorista do ônibus desceu do ônibus, as pernas dele faltando. E minha mãe do outro lado da rua, imagina como, né? Isso aconteceu uma vez, isso aconteceu em um outro momento também, que eu entrei dentro de uma caixa de papelão, também atravessando Sabe, o menino quando coloca uma caixa de papelão na cabeça, 2, 3 aninhos, atravessando uma avenida. A gente aprende com a tua história que você era uma criança bem calma, assim. Então, assim, ó, vamos piorar a situação. O que que acontece também? Numa outra ocasião, minha mãe me comenta que, assim, você sabe, na hora de estar passando o esgoto lá no norte do país, no Nordeste, passando o esgoto, eles cavam e colocam manilhas para poder passar, para poder enterrar ali a parte do esgoto. Sim. E tinha uma chuva absurdamente forte acontecendo. E, de novo, eu vejo a minha mãe chegando e aí eu saio correndo e tinha uma tábua. E tava passando uma espécie de correnteza dentro daquele buraco que entrava dentro da manilha ali 5, 6 metros depois da gente e depois ia pro canal normal, né? Onde era o previsto ali. Eu vou correndo, me desequilibro nessa tábua e caio dentro da água. A minha mãe enfia até o ombro dentro da água e me pega pelos cabelos e puxa. Então, assim, tem mais alguns, tá? Desse jeito. Mais velho, aconteceu um monte de outras coisas, entre incêndios, com a gente dentro, comigo, com meus 3 filhos, minha esposa dentro. Mas vamos para um outro, que eu acho esse o mais impactante, porque eu lembro disso muito claramente, né? Chega um prefeito, eu muito bem de condição, rico, milionário, minha empresa indo super bem, um perrengue aqui, um puxa-estica ali, mas indo. Mas mesmo assim, eu milionário, multimilionário, aliás. Com isso daí, chega um prefeito no meu escritório, junto com um amigo e um vereador me convidando para ir para uma cidade do Paraná. E aí, cara, do nada, eu falo, putz, estou pensando em ir, vou falar com a minha esposa. Nisso que eu falei com a minha esposa, ela falou para mim, eu sou tua mulher, para onde você for, eu vou junto. Me deu uma louca, uma vontade, assim, que rasgava de dentro para fora, de eu ir. Mas, logicamente, qual era a lógica de eu ir? Zero. Já tinha tudo? Não, em termos de lógica financeira, comércio, negociação, não tinha uma lógica para eu ir. É uma mudança desnecessária. Totalmente arriscada, desnecessária, tudo que você puder imaginar que não faria sentido, não fazia. Mesmo assim, eu quis ir, minha mulher me acompanhou, levamos a nossa família para o interior do Paraná. Montamos a empresa dia 13 de janeiro. Quando foi no dia 19 de março, estoura a pandemia. Certo? Eu acredito que eu fui enviado pra lá. Ninguém da minha família pegou uma vez Covid sequer. Uau. Nenhuma. E eu estou falando que passou das duas ondas. Nenhuma. Vou falar pra você, cara, saí de lá falido. Saí de lá quebrado, saí de lá humilhado, saí de lá com todas as perspectivas negativas que pode um homem, um pai de família ter. Eu saí dali. Quebrado, sem dinheiro, sem nada. Eu derreti, diluí tudo que eu tinha. Porém, eu sinto uma certeza muito grande dentro de mim que eu, entre aspas, atendi uma ordem que só pode ter vinda dos céus, e eu acredito piamente nisso, de ir eu e a minha família para o interior do Paraná, para uma cidade de 15 mil habitantes que falavam que tinha, mas tinha menos. E a gente não pega Covid e eu saí de lá sem dinheiro. E aí eu acho que foi a melhor troca da minha vida. Eu tenho certeza absoluta de que eu troquei o dinheiro que eu tinha para que eu não perdesse ninguém da minha família. Isso aí é muito forte. E aí eu vou falar pra você, passaria tudo de novo. Uau, Tá entendendo ou não? muito forte. Por quê? Eu vou falar de novo. Eu troquei todos os bens e posses que eu tinha, saí de lá humilhado, mas com a minha família intacta. Vocês têm ideia do quanto isso é forte e impactante pra mim? Com certeza. Eu tenho força de construir 30 vezes mais. Desde que não mexa na minha família. Uau. Muito forte Uau, isso, hein? E talvez essa seja a realidade de muita gente hoje que está sonhando, né, em construir uma estrutura saudável financeira para sua família e que se perde no meio do caminho, né? Provavelmente vocês, na posição de consultores, vocês percebem empresários que faturam muito, mas estão sem Deus, sem paz emocional, sem equilíbrio, sem saúde.
Quem é o Fernando? Quem são vocês por detrás também do consultor? E conta um pouco daquilo que vocês são e daquilo que vocês enxergam dentro desse mercado empreendedor, empresarial. Legal, vou começar, Wender. Vou começar enquanto isso você vai pensando em alguma coisa. Bom, eu sou do interior do Mato Grosso do Sul, da cidade chamada Corumbá. Uma cidade de 70 mil habitantes, É divisa com divisa com a com a Bolívia. Bolívia, né? E aí, os meus pais, eu nasci lá. E um tio meu morava nos Estados Unidos, depois foi para o México. Em 91, olha só, 91, o México quebrou. Talvez aqui alguns nem estejam nascidos, né? O México quebrou, meu tio sai do México e volta para o Brasil. Aí quando ele chega no Brasil, com visão do exterior, de outros países, falou, peraí, vamos unir a família e trazer quem está espalhado para um centro, uma cidade melhor. Meu tio vai lá em 91, Natal de 91, lá para Corumbá, para fazer um suposto Natal em família. Levou a família de Cuiabá, que é onde a gente mora. Não sei o que ele falou para minha mãe, para meu pai. Entramos em um carro num dia, amanhecemos em Cuiabá no outro dia. Meu tio arrastou a gente. Então, essa virada de chave assim foi forte, foi, e ela mudou, transformou nossa vida. Porque quando eu volto à minha cidade natal, eu percebo que está tudo do mesmo jeito. Quando eu olho para a nossa família, onde eu estou hoje, onde minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs, os meus pais, como eles moram, o que eles vivem, a qualidade de vida que eles têm. Muito legal. Você fala assim, Deus conduziu as nossas vidas. Então eu saí de lá, praticamente, assim, muito humilde a nossa vida, e Deus foi nos abrindo portas. Eu sou casado com Daniele Andrade hoje, tenho uma filha linda chamada Fernanda, de 14 anos, e eu sou feliz por tudo que eu faço, porque Deus tem nos guiado. Isso que é o mais importante. Ele tem mostrado os caminhos, os negócios, ele vai me dando bênçãos e eu vou transbordando as bênçãos para outras pessoas. Uma Legal. pessoa que eu transbordei essa bênção foi o Wender. Falei, Wender, vem pra cá que o negócio aqui tá bom. E aí, Wender? Quem é o Wender por detrás? Mas faltou ele falar a parte espiritual aí. Não, eu já comentei a respeito de que Deus tem me dado muitas bênçãos. É isso. Eu sou adventista do sétimo Ah, dia. Então Legal. eu tenho, eu sou ativo na igreja adventista, eu sou um líder da igreja, Legal. chamado também de levita, eu sou o cara lá da música, que canta na Legal. frente. Então Deus tem me abençoado com esses bacana. dons também. Então Que eu, bacana. eu vivo aí entre a igreja, o trabalho, a família, essa é a Legal. minha realidade atual. E aí? E isso é uma das coisas que também nos uniu, né? Porque a história de vida é um pouco parecida nesse finalmente aqui do Fernando, né? Entre ser cristão, eu não sou adventista, né? Mas eu sou evangélico também, sou da Igreja Voz da Verdade. Eu não tenho tanta história assim quanto o Fernando, né? Porque eu sou, afinal de contas, eu sou de Cuiabá, natural de Cuiabá. E de uma família bem humilde também. Criado por vó, por uma tia que eu considero como mãe, casado também com a Fernanda. Tenho uma filha de 9 anos chamada Beatriz. E o fato interessante de toda essa trajetória que nos trouxe até aqui hoje é aquilo que nos uniu, né? A princípio, nós nos conhecemos em uma empresa que nós trabalhamos junto e de lá, já assim de uma forma meio que imediata, né? Nós já formamos uma parceria, nos conectamos ali e formamos uma parceria. E através dessa parceria, né, o Fernando saiu primeiro que eu dessa empresa que a gente trabalhava junto e começou com esse projeto. E desde sempre ele me chamando, né? E aí, Wender, vamos, tá bom aqui o negócio e tudo mais, eu só confio em você, mais ninguém e tudo mais. A gente já teve outras parcerias antes disso, né? Antes desses convites, porque, como ele disse, ele é um levita lá na igreja e tudo mais. Eu também sou diácono da igreja onde eu sou, faço parte do conjunto lá, toco lá na igreja, praticamente a minha vida inteira, né? Legal. Hoje eu tenho 39 anos, mais de 27 anos de igreja, fazendo sempre Que legal. isso. Então a gente concilia bem entre trabalho, entre família, entre religião e igreja, né? E isso também faz parte dessa sincronização, né? Essa que a gente sintonia. tem, dessa sintonia que a gente tem por ter todas essas
essas semelhanças aí. Muito legal. Eu quero construir uma ideia aqui, até junto com o Tony. O Tony é alguém que trabalha com bastante empresários, muitas parcerias. Ele hoje é uma das figuras digitais aí que mais tem repercutido seus vídeos, seus conteúdos. E eu gostaria de botar um conceito e fazer uma pergunta, né? A opinião do Tony para quem é empresário e empreendedor. Eu costumo falar que a gente está na era da personificação. Ou seja, as pessoas elas não querem só uma prestação de serviço, elas não querem só um produto, elas querem ter uma experiência, né? E quando a gente personifica mais, tem uma imagem a mais, ou personaliza mais também uma entrega, isso aí faz vender mais, né? Quando eu assisto os vídeos do CLT ou PJ, cara, é o jeito dele, é a identidade dele, tem a cara dele, né? Porque empresas que têm uma imagem na frente vão vender mais. E a gente vê essa questão de tratar também o cliente ou o nosso público como alguém seleto, único, ajuda muito, né? Eu estudei um pouco na implantação da cultura, daquilo que eu vivo, de igreja e tal, e uma das empresas que se destacaram muito nos últimos anos foi a Starbucks. A Starbucks é aquela empresa de café. Eu não gosto muito de café, confesso pra você, mas tem gente que gosta e até eu que não gosto já comprei o Starbucks. E eu fui estudar qual que é a ideia de eles aumentarem tanto o faturamento deles nos últimos anos, a influência, a imagem, e eu tava ouvindo os sócios da empresa falando que foi uma estratégia de uma funcionária, de personalizar a entrega, de perguntar o nome e, pô, Albertone, e botar ali. Aquilo fez o quê? Com que o cliente se sentisse tão exclusivo com aquilo que batesse uma foto, publicasse no digital e marcasse ali. E isso vai dando vontade para as pessoas, porque alguém personalizou um padrão de entrega, agora os clientes se tornaram evangelizadores da marca, ou seja, eles estão em todo lugar, vou marcar o Starbucks, vou marcar aqui, eu tô com um copo de Starbucks, porque deixaram de ser clientes e se tornaram fãs da marca, né? Sim. E você, Tony, que tá nesse meio empresarial, você acha que hoje ainda tem muitas empresas e empresários que têm errado na entrega, na qualidade, e qual solução para esse empresário que tem focado no faturamento, mas não tem prestado atenção na entrega ou na tendência de um mercado empreendedor, empresarial, como tem sido construído no século XXI? Vamos lá. Vários empresários, inclusive que eu conheço, têm cometido esse erro. Sim, focamos muito, muito na parte de faturamento, na parte de margem, né, que é barra lucro, e a gente esquece de um detalhe que hoje, a partir de agora, tá fazendo muita diferença, e não só nas novas gerações, tá? Mas em todas, que se chama senso de pertencimento. Isso sempre deu certo. Na igreja é um senso de pertencimento. Torcer pro Flamengo, melhor time do mundo, é um senso de pertencimento. Então o que acontece? A gente precisa, como empresários, meio que formar essa tribo. Uma tribo, isso mesmo. Pensava nisso aqui. Exato. Formar essa tribo para que se tornem evangelizadores da nossa empresa. Então, por um exemplo, se você pega produtos não tão bons no que existe no mercado, mas a parte de marketing, a parte de estratégia, a parte de formar as tribos, né, do senso de pertencimento é tão forte que aquele produto acaba vendendo muito mais, né? Esses tempos atrás eu não lembro de quem foi que fez esse vídeo, um rapaz falando, olha, morde esse sanduíche foi premiado na melhor da América Latina. Experimenta esse sanduíche. Qual que é o nome desse sanduíche? O cara não sabia. Agora, esse é o mais famoso. Como que é o nome dele? Big Mac. Vocês entenderam ou não? Então, assim, o mais conhecido, com o senso de pertencimento, trazendo a galera um pouco mais pra junto mesmo, isso daí faz com que venda mais. E aí, muitos empresários falam, não, agora eu vou baixar preço, vou apertar margem, vou entrar no vermelho, vocês como contadores sabem o que isso significa, né? Vou entrar no vermelho para que eu consiga vender melhor. Tá errado. Na verdade, você tem que investir em criar uma cultura forte do teu produto, ensinando o cliente a usar, formar literalmente uma espécie de igreja ali, de uma tribo forte mesmo, sabe? Ensinando o seu cliente a usar, que ele vai usar e ainda vai vender para os amigos dele. E não necessariamente o mais barato. Pelo contrário, aquele que conta a melhor história é aquele que vende mais, eu garanto para vocês.
Uau, isso aí Eu tenho uma gostei. visão a respeito disso. Pode falar. Apesar de você não ter perguntado para mim, mas eu vou Não, falar mas aqui. a mesa tá aberta para que o nosso público possa ouvir e aprender. Você perguntou pro Tony a respeito de personalização, né? O atendimento personalizado, citou o exemplo da Starbucks. E o Tony, a resposta dele foi fantástica. Se nós levarmos isso para um nicho de contabilidade, nós temos exemplos claros a respeito disso. Quando você perguntou sobre os tipos de contadores, como eles estão, a gente falou, se ele não surfar a onda da tecnologia, entrar nesse nível hoje, ele vai ficar para trás. Mas existe um outro detalhe também que é muito importante. A tribo. Agora vocês vão entender. Hoje, o padrão de contabilidade é atender vários tipos de clientes. E o Tony comentou, acho que foi ontem, um dos nossos almoços aí, eu acho que jantar, falou assim, é horrível ser atendido por um contador que atende todo mundo. Você é mais um no meio da multidão. Então, hoje, o padrão de contabilidade é um escritório de contabilidade que atende tanto o cliente pequeno, cliente médio, cliente grande, de diversas complexidades, e o contador não é um especialista. Uau. São tudo... É como se fosse um grupo de clínicos gerais, mas que... Mas quando você tem Tá faltando a especialidade, né? um escritório de contabilidade especialista, um contador que é o cirurgião específico daquele segmento, os clientes têm esse senso de pertencimento. Então, quando você vai em diversos locais, você ouve até mesmo o conceito que é do Leandro, que está aqui conosco. Ele segmentou. Então, quando ele segmentou, o que aconteceu? Ele já contou essa história aqui, provavelmente, para vocês. Quando ele tinha um escritório que era pulverizado, ele começou a soltar os clientes e começou a ficar só com clientes que são de um tipo só, um perfil só. E essas indicações acontecem. Você perguntar para o Leandro hoje, Leandro, quantos clientes aparecem para você porque você é um especialista nesse segmento? Ele vai te responder dezenas. E é sobre isso. O senso de pertencimento, o cliente que faz parte de um contador, de um escritório de contabilidade, que ele é segmentado, ele se sente especial. Não está o nome dele ali, mas ele entende que é um cara que é especializado, que entende do negócio dele e confia de olhos vendados. E nesse não se contador. importa de pagar mais. Não. Porque, Não porque- paga menos. Todos esses que são especialistas cobram mais. Você vai no clínico geral, a consulta é X. Vai lá no cara que é o especialista, Cardiologista é um... é o triplo, 4 vezes mais. E o cara, ele paga porque entende que a informação vem, o serviço vem de um especialista. Eu vou fazer um adendo aqui, tá? Quando a gente é atendido como empresário por um escritório de contabilidade que ele é especializado naquela área, o que acaba acontecendo? Por mais que o cara cobre mais caro, só que ele é tão especializado naquela área em que a gente paga menos imposto com planejamento tributário. Então, na verdade, um contador, eu brinco que às vezes não é que ele sai mais barato, não, às vezes ele dá até lucro. Então, às vezes, pagar mais caro é a melhor opção que a gente tem. E eu tô te falando isso porque eu passo por isso. Uau, que legal. E um Faz ponto... sentido não? Falei bobeira? Sim, com Eu certeza. tô falando como empresário que passa por isso. Isso é uma base, porque, beleza, eu tô pagando mais caro, mas quanto isso tá me diminuindo de imposto? Sim. Então, Exato. é uma fração só. O valor a mais que o empresário paga pro escritório de contabilidade especialista é uma fração daquilo que pode diminuir para ele em custo operacional da própria empresa ali dentro da carga tributária. Eu ia falar aqui, complementando a fala do Fernando, que o nosso modelo de negócio ele foi baseado na questão do nicho. Porque nós temos oportunidade até hoje, quando a gente começou a formatar o modelo de negócio, nós tivemos várias oportunidades de outros sistemas e muitas ferramentas que vieram assim, poxa, eu quero isso que vocês façam para o meu sistema também. Seja um especialista, Seja um também especialista do nosso sistema. do nosso sistema. E a gente não, a nossa especialidade é essa. Então, é óbvio que a gente também ouviu muitos conselhos, né, de parceiros e tudo mais, que falaram assim, não é legal você ir por esse caminho, porque se você abrir a sua especialidade para outros, pode ser que você não tenha porta aberta em nenhum deles, né? Porque, se eu abrir essa porta aqui para vocês, as demais ferramentas talvez vão ficar cautelosas em abrir Achar também que é a conflito mesma. de interesse. Conflito de interesses e tudo mais. Muito legal. Se eu pudesse resumir essa parte aqui agora para quem está em casa, eu gosto sempre de pensar de uma forma que resuma de uma forma clara, né?
as empresas, escritórios de contabilidade ou empresas que vão crescer são empresas que são intencionais na sua entrega, né? Quem não é especialista no que faz não será especial em nada. Então, se eu pudesse resumir esse bate-papo aqui nesse momento, eu ia falar sobre seja intencional. Às vezes a gente quer tudo e acaba fragmentando demais a nossa entrega, né? Então, eu acredito que é uma boa onda. Eu tenho uma outra pergunta também para fazer. Eu queria saber como que um escritório hoje que está começando, pô, tô agora, sair da faculdade para começar a empreender. Essa pessoa que saiu da faculdade, uma das coisas do Leandro, da Conceito, uma grande empresa também, um escritório contábil aqui da região, ele falou que quando a gente sai da faculdade, tu não sabe a dor ainda do cliente, do empresário que está lá da ponta, né? E que conselhos vocês dariam para esse público, para essa pessoa, pô, sair da faculdade agora, tô abrindo o escritório de contabilidade e tô ligando para todo mundo, ó, vem para cá, como essa pessoa se preparar melhor? Ok? Primeiramente, ferramentas. Então, nós já citamos aqui que nós somos especialistas no sistema domínio, que é hoje considerado o melhor sistema, um dos melhores do Brasil. E é o mais usado também, ok? Então, buscar uma ótima ferramenta, para que você não tenha que passar por uma dor de uma transição de uma ferramenta A para B lá na frente. É melhor, seria mais fácil você fazer já entrando no sistema que seria o ideal. E hoje, para que um empresário contábil, seja ele um iniciante ou de média vida, ou já aquele cara grande, ter sucesso, precisa de ferramentas em geral. O seu sistema contábil ele não vai te atender por completo. Existem ferramentas que chamamos de satélites, que geralmente se conectam à sua ferramenta principal, que vão te dar mais performance, vão melhorar a sua performance. Então, ter o recurso para poder fazer investimentos em tecnologia. Tem que entrar, mergulhar na tecnologia. Se ele sai da faculdade com o conceito de fazer as coisas manualmente, ele está fadado, nem nasce, na verdade. Ele não consegue absorver o que tem no mercado hoje e também o que está por vir no mercado. Nós citamos sobre a reforma tributária, até Sim. passamos sobre... Inclusive, eu tenho dúvidas sobre isso. sobre isso. Então, assim, existem muitas mudanças acontecendo e a tecnologia, ferramentas que vão dar suporte para esse novo contador que está entrando no mercado. Então, outro item, buscar ali algum tipo de instrução, de consultoria, de pessoas que já passaram por Parceiros. isso, para que ele não perca tempo. Eu ouvi, eu acho que hoje alguma coisa assim, né? O inteligente sai, ele consegue sair do buraco, mas o sábio, ele sequer cai no buraco porque ele entendeu ali pela experiência de outros como é que funciona. Então seria muito sábio da parte de um novo contador que está iniciando o seu trabalho hoje, visualizar o mercado e buscar modelos de negócios que de fato funcionaram, entender por que funcionou, como funcionou, já partir para esse detalhe. Eu tenho um outro detalhe a respeito disso daí. Eu diria que o cara que está saindo da faculdade, o melhor conselho que eu poderia dar para ele, e não sou da área de contabilidade, mas seria não monte o seu negócio agora. Acho que é interessante passar 1, 2, 3 anos em algum escritório de contabilidade legal, porreta, que vai fazer uma coisa muito boa para ele aprender e absorver na empresa de terceiros. Por quê? Porque lá já existe um processo, lá já existe um modelo, lá já existe tudo. Então, assim, ele economiza muito aprendizado. O cara que ele sai da faculdade e já sai montando uma empresa, eu acho extremamente arriscado. Eu não iria por esse caminho. Eu iria pelo caminho de ser CLT mesmo, vai lá, forma uma bagagenzinha e depois você sai de lá maduro. Uau, E que demora 3 anos, cara. Só Que são 3 anos. eu tenho uma visão sobre quem está saindo da faculdade, principalmente de ciências contábeis. Geralmente você não entra ali que não seja de propósito. Não tem um curso para fazer contabilidade. Pode ser que tenha, mas bem pouco, né? E hoje no Brasil se formam muitos contadores. Então, pelo menos lá no estado em que a gente cedia a nossa empresa, é o que eu enxergo bastante, porque quando a gente entra nos escritórios, a gente acaba se relacionando com o operacional. E essa parte do relacionamento com o operacional, a gente acaba trocando figurinhas e tudo mais, e muitas vezes quem está lá no operacional são estudantes. São muito poucos contadores formados que estão dentro da operação, a não ser que seja um líder, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, geralmente, quando
você tem estudantes que estão se formando ou tudo mais, ou eles já estão dentro da operação, já entendem como que funciona e para eles saírem direto da faculdade já para tentar alguma coisa, essa bagagem já tá ok. Porque ele já experimentou, já estava lá e já vivencia aquilo e tudo mais. Então, se eu puder contribuir com algo com relação a uma dica, né, para quem vai tentar se empreender, além de tudo isso que o Fernando disse, que a gente compactua dessa visão, seria parceiros, né? Vamos montar sempre porque Uma rede de eu conexão. vejo que tem falta disso nessa categoria de profissionais, né? Tem muitos que têm parceiros, que se conhecem, que compartilham, se ajudam, mas que isso pudesse cada vez mais se intensificar, né? Porque aí sim a gente sempre teria uma base de apoio, né? Para esses jovens que estão se formando e tentando já direto da faculdade já entrar no ramo ali. Muito legal. Tony, eu tenho uma pergunta para você também. Dentro da tua trajetória, tua história, pude te conhecer um pouco hoje durante o dia, durante a manhã ali. Eu sempre, quando eu olho para minha vida, para os meus resultados, ou quando eu estou perto de alguém, eu sempre gosto de uma pergunta, quais os erros que você como empresário cometeu que hoje você aconselharia quem está nos assistindo a não cometer no seu negócio, na sua vida pessoal? Eu acho que é uma boa pergunta para quem está em casa. Sim, na verdade o meu maior erro, o erro mais caro que eu paguei foi o não planejamento. Então, assim, é importante a gente gastar um pouco mais de tempo fazendo um planejamento, por mais que você consiga executar 60%, 70%, 80% apenas desse planejamento, já é alguma coisa. Agora, imagina quando você sai sem rumo, que é o que acontece com 99% dos empresários, e eu já fui um desses caras, tá? Então, hoje, um outro erro que eu diria que salvou minha vida é o seguinte: eu primeiro crio um canal de audiência, seja ele de internet, seja ele de qualquer coisa que seja, de network, qualquer coisa. Eu crio um canal de audiência, entendo quem é aquele público, entendo qual é a principal dor desse público, vai pegando. A principal dor desse público, entender se esse público tem coragem de pagar por isso, quanto ele está disposto a pagar por isso, e depois eu crio um produto. Porque o grande problema da grande maioria dos empresários de hoje em dia eu crio um produto e depois eu saio oferecendo para todo mundo. Isso é um erro e um desperdício de dinheiro e tempo, que é mais caro que dinheiro, absurdo. Então, isso, para quem tá querendo começar, é a principal coisa. Se planeja, monta uma audiência, entenda essa audiência e só depois cria um produto para essa audiência. Por quê? Não é mais você que vai vender. Eles é quem compram. A dor é deles. Faz sentido ou não? Muito sentido. Parecia que eu tava com o Flávio Augusto aqui do meu lado. Quem dera. Parecia que eu tava com o Flávio Augusto agora Eu aqui. passei por isso que o Tony comentou. Quando eu fui iniciar o projeto de consultoria, eu falei assim, vou montar uma consultoria. Eu já praticava mais ou menos o trabalho que eu faço hoje junto com o Ender e a nossa equipe na empresa que nós trabalhávamos. E quando eu saí, eu falei, vou iniciar um projeto de consultoria. Quando eu visitei o meu primeiro cliente, aí ela falou assim, ok, me dá uma proposta. Gostei do seu projeto. Eu fiquei assim, ok, uma proposta. O que eu vou falar? Aí eu falei, beleza, vou te mandar uma proposta. Aí eu fui no segundo escritório de contabilidade, porque nosso público são contadores. O cara falou, uau, que massa o seu projeto. Me dá uma proposta. Eu, beleza. Voltei para casa. Falei, para tudo. Vamos parar tudo. Parei por 15 dias, Tony. Uau. 15 dias montando a estratégia, montando como que ia me posicionar na rede social. Tinha uma pessoa que me ajudou naquela época lá, montando o modelo de proposta, criando o produto, escrevendo melhor o produto, testando o produto com concorrentes. Passei a me fingir de contador, falar assim, tem uma necessidade, um cara de outro estado, eu cobro tantos mil para fazer isso. Aí eu fui entendendo e criei meu primeiro produto. Olha que legal. Olha só, sacanagem, nem podia ter feito isso antes. Mas tive que bater de frente lá sem planejamento nenhum, cara. Você acredita? Eu acredito muito nisso e eu acho que isso também faz parte de um pouco
eu digo a questão da precificação, tá? E aí, quanto que vale meu produto, a minha entrega, a minha hora, né? Eu tinha muita dificuldade, eu tenho uma empresa pessoal também, e eu tinha dificuldade de precificar a minha hora. Porque eu pensava assim, cara, mas para aqueles que não me conhecem, estou aqui hoje na mesa como apresentador desses caras feras aqui, só aprendendo, mas sou pastor também. E eu pensava assim, poxa, eu vou lá, vou dar um suporte, vou ajustar algo da empresa ou da equipe ou da gestão do cara e como que eu vou cobrar. Só que às vezes as pessoas não me chamavam para mim ir e fazer uma oração como pastor. As pessoas me chamavam porque elas eram desorganizadas como empresários, na questão financeira, e elas queriam, na verdade, era uma consultoria, tá tudo assim, o que que eu faço agora? E como pastor eu poderia erguer a mão e orar, Deus te abençoe e que Deus possa te ajudar. Só que às vezes eu vejo que as pessoas queriam que eu ficasse ali a tarde inteira, o dia inteiro, e eu tinha dificuldade para cobrar. Ah, não, faz o que sentir no coração, por causa de uma crença limitante. E o que que rompeu? Uma vez eu tenho um amigo, ele trabalha com Strider e tal, o João, e ele foi um mentor numa fase da minha vida, e ele falou assim, faz o seguinte, quando alguém te chamar para algo assim, vai lá, atende, conversa, passa a tarde inteira, organiza. Aí pergunta para a pessoa assim, quanto valeu esse dia, essa tarde? Quanto... Ah, não tem valor. Não, mas se fosse dar, sei lá, 10 mil reais. Então, tudo bem. Achamos o número. Achamos o número, então. Temos uma referência. Aí a primeira coisa que eu fiz pra romper com isso aí foi, então, já que custou tudo isso, então a janta hoje, tudo é com você. Até a gente criar coragem pra falar, não, então é esse o valor. Porque às vezes a gente não consegue enxergar o valor na nossa entrega, né? Naquilo que a gente faz, de como a gente presta o nosso serviço. Eu acho que isso, o empreendedor, o empresário, ele precisa olhar para dentro de si e valorizar quanto que vale a hora dele, o conhecimento dele, a experiência empírica que ele adquiriu com a sua vida, né? E se vocês pudessem dar um conselho, vocês já falaram ali o que não fazer, né? De como começar, mas agora... O que fazer de certeza, além do planejamento que o Tony já falou, e eu quero ouvir vocês também na sequência, mas o que fazer? Não, isso aqui tem que fazer. Isso é pra mim ou pra eles? Não, pra vocês todos aí, pra quem quiser Vai lá, começar começa primeiro. vocês aí. Tá, bom, vamos lá. Eu vou me agarrar à minha tese, porque é o que a gente acredita que faz a diferença hoje no mercado que existe de contabilidade, no mercado futuro que vem com relação à reforma tributária. Eu vou citar um pouquinho sobre ela, tá? Tecnologia, sistemas, ferramentas mudam a vida do escritório de contabilidade. Muda a história do escritório de contabilidade. Nós temos um exemplo claro lá em Mato Grosso. Temos um escritório lá de contabilidade, o Ender e eu, nós somos sócios de um escritório lá. Nós estávamos lá no começo desse ano com 329 empresas CNPJs que nós cuidávamos entre todos os tipos de regime. Lá nós não somos segmentados, nós temos um outro nicho de trabalho. Com 3 funcionários. Uau. Quando eu comecei quando eu fiz visualizei esse número, eu falei, cara, peraí, são quase 110 empresas por pessoa. E pasmem, não eram analistas extraordinários de conhecimento. Eu fui numa escola vizinha, na escola adventista, lá onde eu conheço o diretor. Falei, diretor, o cara me conhece, né? Falei, eu quero contratar alguns estagiários. Vamos lá no terceirão, lá no terceiro ano do ensino médio, vamos contratar lá. Ele foi lá, chamou, foram 10 alunos lá para fazer entrevista, selecionamos 3 alunos assim, alunos do terceiro ano, treinamos lá por volta de 3 meses e os caras já entregavam pra gente. Então, quando a gente fala sobre isso, mas como você conseguiu? Com a ferramenta certa, com automatização da ferramenta, porque hoje o nosso trabalho existe, porque contadores contratam um sistema domínio, que é hoje a ferramenta mais falada no Brasil, só que não sabem operacionalizar, não sabem configurar. Acredito que só o fato de ligarem lá o botão vai funcionar. Não é assim. Existe uma parametrização por trás, existe um método que já foi testado por nós em centenas de escritórios que nós sabemos como funciona. Então, o nosso trabalho é levar esse método e, obviamente, fazer alguns ajustes, porque cada escritório de contabilidade tem a sua característica, tem a sua essência. Então, o conselho, foquem na
na tecnologia, em sistemas, e agora mergulhem de cabeça na inteligência artificial. Porque Uau. isso, de fato, tem melhorado performance, tem ajudado coisas que são repetitivas, a inteligência artificial resolve. E sobre a reforma tributária, tem que se preparar, meu amigo, que vai mudar não só para contadores, o empresário vai ser impactado, o consumidor vai ser impactado, Vai zerar o jogo, né? vai zerar para todo mundo. Hoje existe uma diferença de grandes, médios, contadores, aquele que fala, ah, coitado, só tem um pouco de empresa. Todo mundo vai estar no mesmo nível, exceto aqueles que se prepararem para a reforma tributária, que começa já agora. A partir desse mês passado agora já começou no layout das notas fiscais, apareceram algumas coisas, mas 26 vai ser teste, 27 vai começar a implementar. Muito Então legal. temos aí um intervalo de 6 anos aí para poder trabalhar. Tecnologia, IA, diz pra mim ainda alguma coisa aí que você possa falar, cara, o empresário precisa fazer isso. Nós já temos 2 atributos pra gente caminhar para essa reta final, depois quero ouvir o Tony também, enfim. Esses são 2 pilares que não tem como hoje no segmento você ficar sem essas 2 ferramentas, porque como a gente já disse em alguns momentos aqui, a questão da mão de obra está cada vez mais escassa, né? Não se acha, não temos encontrado meios de se formar, né, mão de obras qualificadas para poder atender essas tantas mudanças que acontecem diariamente dentro da atividade de escritórios contábeis. E o Fernando foi muito feliz em dizer a forma como a gente conseguiu agrupar pessoas para que fizessem através do nosso conhecimento, de todo o treinamento. Mas como a gente também citou aqui agora, a questão da reforma tributária que vai zerar o jogo, nós vamos precisar começar tudo de novo. Isso ele não vai impactar só os escritórios de contabilidade, principalmente os escritórios, mas também as empresas que vão precisar zerar também a questão. Hoje você vai precisar avaliar até a questão de custos, né? Se eu vou cobrar mais, se eu vou cobrar menos, se eu vou continuar, mas essa análise vai ter que ser feita, essa conversa vai ter que acontecer em algum momento. E em algum momento não, né? É para ontem isso, né? Porque se a gente acabou de falar aqui que uma das dicas é se preparar, é se organizar, e essa conversa se ela ainda não estiver acontecendo, ela precisa Verdade. o quanto antes, né? Porque o ano praticamente já se findou, Verdade. né? E ano que vem já é o ano de execução. Então, como que eu vou entrar sem preparação já na execução, né? De algo que hoje é de uma forma, vai simplesmente falar, ó, você vai ficar aqui, acabou isso aqui. Então, a partir de agora, não. É um novo começo. Nós vamos precisar fazer tudo de novo. Muito legal. E sabe o que é interessante aqui? É o nível de consciência dos empresários. Então, você empresário que está nos ouvindo agora, o nível de consciência tem que mudar. Nós tivéssemos empresários como o Tony, que na conversa com ele fala sobre custo, ele fala sobre margem, ele entende sobre impostos, ele entende sobre o regime tributário da empresa dele. Ele discute isso com o contador tete a tete, porque ele entende o jogo, para que ele, no final lá, ele consiga somar a quantidade e falar assim, que meu faturamento, meu lucro está previsto, porque ele vem fazendo contas. Sim. A grande maioria não tem essa consciência. E é isso que vai ser o maior impacto negativo. Por não ter essa consciência, esse vai ser o maior impacto negativo nessa virada de chave com a reforma tributária. E você acha que corre risco de quebrar? As Alguns empresas? empresários com isso? Ou sem isso, no caso? Com certeza. certeza. Com certeza. Escritórios de contabilidade que não se prepararam vão fechar, vão vender carteira porque não vão conseguir. Louco. É isso? É muita mudança. Você pega lá a legislação da reforma, é muita mudança. Não é só trocar o imposto. Trocar o imposto é o menor de todas as dores. A forma de trabalhar de forma geral, de vender, de preço. Você falou hoje no almoço com a gente sobre precificação. Sim. Quem que fala sobre isso no meio de empresários? A maioria que eu vejo, não. Entendeu? Vai ter que E definir. nós já temos visto isso no nosso meio, que é o ramo contábil. Nós já temos visto contadores já procurando outras atividades. Muito bom isso aí. Porque ele já enxerga que, opa, eu acho que eu não vou dar conta disso. Então, ou ele já está se preparando como um plano B, né? Falando, deixa eu mexer com isso aqui e tal, me preparar. Vou porque largar daí, a mão se eu de não der contabilidade. conta, já vendo minha carteira, faço dinheiro e eu já tenho um pé de meia aqui para me sobreviver ali. Então, não só empresas, mas
também muitos escritórios contábeis ou vão migrar ou vão simplesmente sucumbir ao mercado. Então, dica para você, Tony, precificação. Sim. A reforma tributária, você que já faz conta, vai ter que refazer as contas. Porque hoje o seu imposto está dentro do valor da sua venda. Sim. Agora, com a reforma, o imposto vai ser agregado fora. Então, vai ser o valor da venda. Ah, vamos supor aqui, R$10 lá a camiseta, mais 28%. Então, uma camiseta vai sair por R$12,80. Então, é isso que eu queria saber. O imposto ele vai ser calculado de cima para baixo ou de baixo para cima? Porque, ó, se uma camiseta sai a R$10, um exemplo aqui, né? Se uma camiseta sai a R$10 e o meu imposto vai ser 28%, eu coloco R$10 mais 28%, ou eu coloco R$12,80 menos 28%, que o número muda. Muda. É o valor do seu produto, Total. o valor do seu produto, da do sua produto. venda, mais 28%. Vai ser mais ou menos igual o IVA não, igual o dos Estados Unidos? É a mesma coisa. Por um exemplo. Então, a gente como ali no PDV, com frente de caixa, por exemplo, a gente vai receber o nosso produto a R$10 e vai colocar no caixinha, vai colocar os meus R$10 e no outro caixinha o dinheiro do governo, é isso? Dos R$2,80? É, só que tem alguns métodos aí. Quando o seu cliente te pagar, Aham. as empresas de recebimento... Vamos falar empresa de cartão, vamos jogar aqui mais aberto. Certo. Se o cara passa no cartão lá, por exemplo, a própria empresa já vai pegar os 28% e já vai mandar pro governo, você vai receber só o seu valor. Ah, entendi. Então, mas esse é o grande negócio. Por quê? A empresa de cartão vai pegar sobre o valor total passado no cartão os 28% e menos os 28%, ou ela vai saber fazer essa conta? Por quê? Vai estar destacado. R$12,80 menos 28% é um número. Sim, R$10 mais 28% é outro número. eu concordo com você e a empresa vai pegar só o valor do governo para poder repassar para o governo. Ok. Então imagina toda essa mudança. Meu amigo. O seu produto não vai poder mais custar R$10. Não. E o seu fornecedor? Entendi. Que vende para você lá Vai ter que o fazer a algodão, mesma vai ter que fazer a mesma conta. Hoje, quando eu pego a cadeia inteira do meu produto, digamos que se eu faço uma venda no valor de R$10, você sabe hoje quanto que paga de imposto a cadeia inteira na hora que eu emito aquele cupomzinho fiscal? 52%. Uau. Isso no valor, no acumulado. Uhum. Entendeu? Então, assim, desde o fornecedor que eu nem conheço, não sei nem quem que é, vem andando e ele pagando imposto. Quando chega na minha mão, eu coloco mais o imposto que eu tenho que colocar e tal. No final, 52%, irmão do céu. Isso no produto, mas na parte de industrialização. Entendeu? Muito grande. Você percebe que o nível de consciência dele é diferente? Ele já Quem tá... não tiver no mínimo assim, Eu encerro esse podcast com tantas feras hoje aqui falando algo. Quem se antecipa governa. Se você quer prosperar em meio a tantas mudanças, você precisa estar preparado, conectado com essas empresas. E aqui vai estar todas as redes sociais desses monstros aqui no mercado empreendedor para que você possa seguir e absorver esse conteúdo. Eu queria ter aqui mais muitas horas para estar com vocês. Ia longe a partir de Ia agora. longe, hein? Mas muito obrigado a cada um por esse tempo. Espero que tenha sido bom para vocês. Foi muito bom. E se inscreva nesse canal que é novo e que eu tenho certeza que sempre terá um conteúdo para potencializar o seu negócio. Amém. Eu que Muito agradeço. obrigado, gente. É obrigado a isso aí. vocês.